mais tempo de Vossa Excelência, mas logicamente somos aí escravos do regimento. Já a deputada Clarissa Garotinho, do Rio de Janeiro, indo agora para os seus 25 minutos, logo depois Vossa Excelência fala. Deputada Clarissa Garotinho. Cheguei tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, deputado Gilberto Nascimento presidindo os trabalhos nesse momento, quero agradecer por finalmente, depois de 3 meses inscrita no grande expediente, conseguir fazer o uso da fala. Vou ler o discurso de hoje, porque é um discurso longo, de 25 minutos, e eu não quero deixar de abordar nenhum dos temas que preparei para a tarde de hoje. Por essa razão, também informo aos demais deputados que só concederei a parte ao término do discurso para que dê tempo para que eu possa transmitir toda a mensagem que preparei para essa tarde. Depois de ter sido vereadora na cidade do Rio de Janeiro e deputada estadual, assumi este ano a cadeira de deputada federal com expressiva votação, 335.061 votos, a segunda deputada mais votada do estado do Rio e a mulher mais votada do Brasil. Desde o início do ano, quando assumi o meu mandato, tenho buscado corresponder ao tamanho da responsabilidade que me foi confiada. Fui eleita presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, a segunda mulher designada para essa função tão importante. A primeira, também uma carioca, me antecedeu há 20 anos. E é principalmente lá na comissão que tenho concentrado os meus esforços para contribuir com o Brasil. Na Comissão de Viação e Transportes, designamos 257 relatorias, votamos 203 projetos, apresentamos 120 requerimentos. Ao todo, realizamos 46 sessões ordinárias, 27 audiências públicas, 2 seminários, 6 mesas redondas e visitas técnicas até o dia de hoje. Na Comissão de Viação e Transportes, tive o grande desafio de relatar a revisão da legislação dos aeronautas. A antiga lei, de 31 anos atrás, permitia situações abusivas, como um aeronauta trabalhar 6 madrugadas seguidas, colocando em risco a vida deles e de milhares de passageiros. Parecia quase impossível conciliar os interesses da categoria com das empresas aéreas, mas depois de 4 meses, venceu o poder do diálogo. Reelaboramos todo o projeto e aprovamos por unanimidade na comissão a nova proposta de regulamentação baseada numa melhor qualidade de vida dos aeronautas, mais produtividade para as empresas aéreas e maior segurança para os passageiros. Toda a proposta foi construída introduzindo na nossa legislação o conceito de gerenciamento de fadiga, aplicado hoje em boa parte do mundo. É um avanço que, terminados os trâmites legislativos, se tornará um marco na aviação brasileira. Ainda falando de aviação, meu mandato acredita que podemos ter melhor utilização de algumas bases aéreas e apresentamos, junto com representantes do trade turístico do Rio, uma proposta à Secretaria de Aviação Civil para que possamos fazer um uso misto da base aérea de Santa Cruz, a exemplo do que aconteceu com as bases aéreas militares do Guarujá, em São Paulo, e de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Comissão de Viação e Transportes também tem realizado visitas técnicas nos principais portos brasileiros, iniciando pelo Porto de Santos, onde também participamos da 13ª edição do Santos Expo, e posteriormente a região portuária do Rio e de Santa Catarina. Ainda como atividade da comissão, destaco a preocupação com o crescente roubo de cargas no país, concentrado sobretudo no eixo Rio-São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o roubo de cargas cresceu 31% no primeiro semestre desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Nossa preocupação se traduziu em atitudes concretas. Em reunião com os ministros da Casa Civil, Transportes e Justiça, conseguimos a criação e publicação do Grupo de Trabalho Interministerial para regulamentar a Lei Complementar 121 de 2006, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas. Um importante passo para um tema que aguarda regulamentação há quase 10 anos. No meu mandato, também apresentei diversas propostas em várias temáticas para beneficiar o cidadão. Em defesa das mulheres, apresentei 2 projetos de lei, o 606 de 2015, que obriga o SUS a realizar em toda mulher a partir dos 40 anos de idade a mamografia nos 2 seios,
Por incrível que pareça, o SUS orienta que os médicos escolham apenas um seio para a realização do exame. Isso é inaceitável, uma economia burra que compromete a saúde da mulher. O outro projeto permite ao SUS a realização do exame de detecção de mutação genética. Esse procedimento permite às mulheres descobrirem precocemente se irão desenvolver câncer de mama, procedimento semelhante ao realizado pela atriz Angelina Jolie. Para os idosos, apresentei o projeto de lei que garante gratuidade nos ônibus a partir dos 60 anos. É preciso acabar com a contradição do Estatuto do Idoso, que diz que a pessoa é idosa e pode usufruir a vários benefícios a partir dos 60 anos, mas para usufruir da gratuidade, somente a partir dos 65 anos. Não poderia também deixar de abordar um tema que é muito sensível a toda a minha família, que é a adoção. Tenho 5 irmãos adotados e convivo com o drama de muitas famílias que querem adotar uma criança, mas ficam emperradas na burocracia. Há muito o que se fazer nesse tema. Inicialmente apresentei o PL 2864 de 2015, que tem o intuito de diminuir o tempo de uma criança no orfanato. Na área de acessibilidade, apresentei o projeto que obriga as produções nacionais a disponibilizarem filmes com legendas em português. Veja que incoerência. Pessoas com deficiência auditiva conseguem assistir filmes estrangeiros, mas não podem ir a uma sessão de filme nacional. Em defesa da família, apresentei o projeto que permite ao homem tirar suas férias juntamente com o nascimento do seu filho. Isso, somado aos 5 dias de licença paternidade, permitirá que o pai passe 35 dias integralmente com a sua família, num dos momentos mais importantes da nossa vida. Foram 8 meses de muito trabalho, porém, 8 meses também de muita preocupação. Tenho que destacar que assumi o meu mandato no meio da pior crise que o Brasil já enfrentou nos últimos 20 anos. Desde o impeachment do presidente Collor, não vimos um presidente amargar uma taxa de aprovação popular tão baixa. A presidente Dilma já chegou a ter a aprovação somente de 7% da população brasileira. A última pesquisa divulgada pelo IBOPE diz ainda que 70% da população brasileira reprova o governo Dilma. Reflexo dessa impopularidade foi a comemoração dos 193 anos da independência do Brasil. Um 7 de setembro quente no cenário político e preocupante no panorama econômico. A população ficou do lado de fora de todos os desfiles cívicos, separadas das autoridades por grandes grades e tapumes de metal, o maior símbolo da crise de representatividade que estamos vivendo. A crise econômica e a baixa popularidade da presidente facilitou um clima de instabilidade no Congresso, agravando a crise política e a crise política, por sua vez, agravando cada vez mais a crise econômica, impedindo assim o país de reagir. A presidente Dilma Rousseff tem um grande desafio pela frente: resgatar a confiança do povo brasileiro. Não se sabe, porém, se haverá tempo para isso. No ano de 2014, atravessamos um período eleitoral muito difícil, que resultou na vitória da presidente Dilma por apertados 52%. Confesso que, mesmo não tendo nenhuma afinidade com o PT, fiz parte da maioria do meu estado, que concedeu uma nova oportunidade a Dilma, representando os antigos ideais de uma esquerda, hoje cada vez mais afastada dos seus princípios. No marketing, há um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio. Na política, parece ser o caminho mais curto para conquistar o coração dos eleitores. E sejamos sinceros, João Santana é um grande marqueteiro. O Brasil acreditou na força da mulher brasileira, de coração valente, que estava com Lula para fazer o Brasil seguir em frente. O marketing eleitoral funcionou, mas não há propaganda que resista à realidade. Na campanha, o PT prometeu inflação controlada. O que estamos vendo é inflação beirando aos 10%, entre as maiores do mundo, segundo o levantamento recente publicado pela Folha de São Paulo. Na campanha, o PT prometeu que a conta de luz não aumentaria, mas a realidade é que ela está cada dia mais alta. Na campanha ouvimos promessas de emprego,
Mas a realidade é que o desemprego cresceu em todo o Brasil, alcançando 2 dígitos em algumas regiões do país. Na propaganda, prometeram não mexer nos direitos dos trabalhadores, mas eles foram afetados ainda no primeiro semestre do governo, no chamado ajuste fiscal, que não apenas restringiu o acesso aos direitos trabalhistas, como também dificultou a vida dos setores produtivos do país, ampliando ainda mais o desemprego. A situação da presidente Dilma é delicada. Afinal, Dilma não é Lula. E acredite, há muitas virtudes em não ser Lula. Não estou aqui defendendo o ex-presidente, apenas constatando que ela não é dona do capital político que lhe fora transferido. A crise econômica enfrentada por Dilma também não é a mesma marolinha que o Lula enfrentou em 2008. O poder de comunicação com o eleitor e a capacidade de sair da toca também acentuam as diferenças, uma diferença crucial no momento de crise. O Congresso não é mais controlado por aliados do governo. A população está se sentindo decepcionada, enganada. A popularidade está baixa, as ruas estão menos tolerantes e as conspirações tomam conta do Planalto. A gente sente que o governo está inerte. A presidente Dilma está cometendo uma série de equívocos de natureza política. O primeiro deles foi ignorar durante tanto tempo a existência da crise, talvez por não imaginar que um governo pudesse derreter em tão pouco tempo. Porém, já ouvi uma vez dizer que o capital político é igual ao capital financeiro, volátil. Ao se deparar com um Congresso conflituoso, a presidente se envolveu numa grande rede de intrigas e interesses, estimulada principalmente pelo partido que diz ser o seu maior aliado. Ao ter os seus interlocutores rejeitados pelos deputados e com dificuldades de aprovar o pacote do ministro Levi, Dilma cometeu um erro e convidou para a articulação política alguém que ela não poderia jamais demitir, o vice-presidente, que assumiu a função, contornou as dificuldades e ajudou a aprovar as medidas impopulares. O vice cresceu e passou a ser comum ouvir nos bastidores do Congresso: ele resolve, ele sim conversa, ele foi parlamentar, conhece a dinâmica do Congresso. Então, o susto tomou conta do Planalto, que continuou sua sucessão de erros. Não bastasse entregar tal função ao primeiro da linha sucessória, isolou mais uma vez o vice-presidente, que passou a dar declarações públicas que mostram o quão desgastada está a relação da chapa que hoje governa o país. O governo também emite sinais confusos e dá declarações atrapalhadas, como a última, que propôs recriar a CPMF, voltou atrás e depois, final de setembro, depois de inúmeras declarações desencontradas, resolve reapresentar a proposta. Aceitando sugestões, diminui de 39 para 31 o número de ministérios, porém a eficácia desse corte tem se mostrado quase nula. Primeiro porque a maior preocupação da população não é com relação ao número de ministérios, mas com a eficiência deles, com os seus resultados. Segundo porque, ao que tudo indica, a economia não será tão significativa. Terceiro porque a redistribuição dos cargos não unificou as bancadas partidárias, apenas expôs as suas cisões. E, finalmente, porque isso não faz a presidente recuperar a confiança dos brasileiros que estão preocupados com a crise moral, agravada pela Lava Jato, e com a crise econômica, que reduziu o poder de consumo da população. Para realizar esta reforma com a redução de ministérios, a presidente teve que sacrificar quadros técnicos importantes e entregá-los a indicações políticas. A reforma ministerial mostrou que daqui para frente o ex-presidente Lula terá cada vez mais influência no governo Dilma. A nomeação de Jacques Wagner para a Casa Civil é a prova incontestável disso. Sem dúvida, o grande vencedor dessa reforma foi o PMDB, que mesmo com a diminuição de 8 ministérios, conseguiu aumentar o número de indicações de 6 para 7 e ainda assim abocanhar a pasta da saúde, que possui o maior orçamento. Vale ressaltar que, mesmo contemplando o maior partido da casa,
A presidente percebeu que o seu líder, Leonardo Pisciani, não possui o controle da sua bancada. Dos 66 deputados do PMDB, 22 assinaram manifesto contra as indicações feitas pelo partido nessa reforma. De quebra, o partido foi convidado a sair do bloco que fazia parte, perdendo assim o status de maior bancada da Câmara. Quando Dilma achou que, através da reforma, tinha melhorado a sua relação com o Congresso e que garantiria um pouco mais de tranquilidade, o Tribunal de Contas da União emite o parecer contrário às contas do governo, o que novamente fez setores do Congresso reagirem contra o governo. Brasília está realmente agitada. Na Praça dos Três Poderes temos, de um lado, uma presidente da República com 10% de aprovação popular e dificuldades de reagir. E do outro lado, temos o presidente da Câmara dos Deputados, denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por corrupção e lavagem de dinheiro. Não há, no momento, uma liderança política forte o suficiente que possa conduzir o país para longe da crise, que possa ao menos acalmar o mercado, desesperado ao ver o Brasil perdendo o grau de investimento, que possa ao menos abrandar a tensão política que agrava a cada dia a crise econômica. A crise que antes assombrava somente o Palácio do Planalto passou a ser compartilhada com a Câmara dos Deputados, que aguarda com expectativa a aceitação da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF, contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha, que poderá passar de investigado a réu no processo da Lava Jato. Eduardo Cunha foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro, por supostamente ter recebido pelo menos 5 milhões de dólares para viabilizar a contratação de 2 navios sonda para a Petrobras, segundo delação de Júlio Camargo. Enquanto aguardamos a decisão do STF, Eduardo Cunha sofre outro revés. No início de outubro, o Ministério Público da Suíça encaminha ao Brasil investigação com a notificação de que Eduardo Cunha possui 4 contas secretas no país, que somam o valor de 2,4 milhões de dólares. Porém, essas mesmas contas tiveram um volume de movimentação muito superior. Parte dos extratos bancários indicam que as contas de Cunha receberam pelo menos o equivalente a 22 milhões de reais desde que foram abertas. Pelas informações encaminhadas pelo governo suíço, Cunha abriu 4 contas secretas no banco Julius Baer, na Suíça, em nome de 4 diferentes offshores: Orion SP, Neferton Investments, Triumph SP e Copec. 3 dessas contas abertas em 2008 e uma em 2007. Pelo menos uma delas abastecida pelo lobista João Augusto Rezende Henriques, preso em setembro na Operação Lava Jato, acusado de pagar propina em troca de negócios ilegais na área internacional da Petrobras. O curioso é que os depósitos realizados pelo lobista João Augusto na conta secreta de Cunha, na Suíça, foram feitas um mês após o mesmo ter intermediado uma negociação entre a Petrobras e a CBH para exploração num campo de petróleo em Benim, na África. A imprensa já trata esse repasse como pagamento de propina por negócios com a Petrobras. Das 4 contas abertas em nome de Cunha, 2 foram fechadas logo no início da Operação Lava Jato e outras 2 bloqueadas no mês de abril. Em participação na CPI da Petrobras, Eduardo Cunha foi questionado por mim sobre a existência de contas no exterior em seu nome ou em qualquer offshore em que tenha participação. Cunha foi enfático ao dizer que não possuía qualquer conta no exterior. Cunha mentiu à CPI da Petrobras. O governo suíço informou ao Brasil que notificou Eduardo Cunha sobre o bloqueio das suas contas. Eduardo Cunha se diz perseguido pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Mas quem o investigou agora foi o Ministério Público da Suíça. Será que o Procurador-Geral da Suíça também tem o intuito de perseguir Eduardo Cunha? As provas de que o titular da conta na Suíça é mesmo Eduardo Cunha são contundentes. As contas foram abertas com o passaporte diplomático do deputado Eduardo Cunha. As despesas vinculadas às contas são para pagar dívidas pessoais e de familiares de Eduardo Cunha. Teve despesas para tudo: cartões de crédito, escola de ensino médio na Inglaterra e até uma famosa escola de tênis nos Estados Unidos.
Eduardo Cunha ainda pediu para o STF tornar sigilosa a investigação sobre as suas contas na Suíça. Se as contas não são de Cunha, por que o mesmo pediu o sigilo? Não satisfeito, Eduardo Cunha pediu ao governo suíço que não enviasse os recursos bloqueados de suas contas para o Brasil. Mais uma vez, se as contas não são de Cunha, por que ele não quer que o dinheiro volte para o Brasil? Diante dessa avalanche de denúncias, Eduardo Cunha não tem mais condições de continuar na presidência desta casa. Eu já achava isso antes e agora tenho convicção. Na Lava Jato, Cunha já foi denunciado ao STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pelas contas na Suíça, provavelmente responderá por lavagem de dinheiro e corrupção e por mentir na CPI da Petrobras por quebra de decoro parlamentar. Em todo momento, Eduardo Cunha tem agido com cinismo. Transformou seu depoimento na CPI da Petrobras numa reunião de amigos, numa cerimônia de beijamão, num encontro de felicitações. Afirma a todo instante ser perseguido por Janot. Diz que os delatores da Lava Jato mentem quando citam seu nome e que não possui nenhuma conta. Senta na cadeira de presidente como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Finge não ouvir os questionamentos de deputados que querem um mínimo de explicação, seja pelas denúncias de recebimento de propina nas compras de navios sonda, seja pelas contas na Suíça ou pelas mentiras contadas na CPI da Petrobras. Mesmo que uma maioria covarde aceite o silêncio de Eduardo Cunha, mesmo que envergonhados, deputados do PT tenham se calado por temerem o impeachment, e os deputados da oposição, oportunisticamente, também tenham se calado porque querem o impeachment, eu não me calarei. Cunha deve explicações ao plenário dessa casa, que o elegeu. Agora diz que só vai se pronunciar quando tiver acesso à denúncia. Ora, o que todos querem saber é: Cunha tem ou não tem as contas na Suíça? Será que é preciso que ele tenha que ler os documentos encaminhados pelo governo suíço para responder a esta pergunta? Ainda em outubro, um grupo de deputados deu entrada numa representação contra o presidente da Casa por quebra de decoro parlamentar. Eu participei e assinei o apoiamento dessa representação. No dia de ontem, passados quase um mês, o Conselho de Ética da Câmara instaurou o processo de investigação. Eu, sinceramente, espero que o Conselho de Ética dessa casa não se transforme no Conselho da Vergonha e investigue com seriedade as denúncias contra Eduardo Cunha e não cometa o papelão que a CPI da Petrobras fez e, quando o presidente da casa for chamado para dar esclarecimentos, a sessão não seja novamente transformada numa reunião de amigos. Independente de qualquer investigação, o mínimo que Cunha deve e pode fazer é renunciar à presidência desta casa, enfrentar todas as denúncias sem utilizar a Câmara como escudo, como bem dito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que já denunciou Cunha ao STF por crimes investigados na Operação Lava Jato. A cada dia, novos fatos surgem indicando a existência dessas contas em nome de Cunha. As delações premiadas feitas ao juiz Sérgio Moro apontam para esse fato. No fundo, o que aparenta é que as contas de Eduardo Cunha na Suíça têm íntima ligação com as investigações da Operação Lava Jato. A Lava Jato, aliás, um dos grandes capítulos da crise que enfrentamos, assumiu dimensões inimagináveis. Uma investigação que iniciou com indícios de improbidade na compra superfaturada na refinaria de Pasadena e, de repente, abriu-se como um leque, revelando ramificações inumeráveis de uma operação de desvio e lavagem de dinheiro que nenhum roteirista seria capaz de elaborar. Grandes empreiteiras que participaram das operações de superfaturamento nos contratos viram muitos dos seus contratos suspensos. Empresários foram presos, doleiros foram presos, mas até agora poucos políticos foram punidos. Ninguém quer ser o novo Marcos Valério, que está amargurando a prisão enquanto os políticos continuam livres. É justo? Por isso, com o Instituto da Delação Premiada,
Muito está sendo revelado dos bastidores da política brasileira. Os acordos de delação estão sendo firmados, incluem compromissos de devolução aos cofres públicos de valores exorbitantes, o que nos dá a dimensão do tamanho da corrupção. Como poucas vezes, a população sente que a impunidade, ao menos em parte, não prevalecerá. Mas talvez o que mais tenha assustado a população brasileira tenha sido a lógica patrimonialista de diversos personagens envolvidos na Lava Jato, contas bancárias milionárias sendo... os 2 minutos para a conclusão, presidente. Contas bancárias milionárias sendo reveladas no exterior, compras de mansões, apartamentos, obras de arte valiosas e até piscinas com azulejos folheados a ouro. Não foi só a atuação na lógica perversa do financiamento da política, foi a confusão entre o público e o privado. Escritórios de consultoria foram usados como verdadeiras lavanderias para lavar dinheiro público. Vejam o caso do ex-ministro José Dirceu, condenado a pagar R$970 mil no caso do mensalão. Recorreu a uma vaquinha entre os militantes para quitar o débito com a justiça. Agora descobre-se que a empresa de Dirceu, a JD Assessoria e Consultoria, faturou mais de R$29 milhões. Não há ideal político que resista. Em recente entrevista, Frei Beto disse que isso causou indignação aos militantes do partido. Falta só um parágrafo. Deputada Clarice, para concluir, um parágrafo para concluir. Contribuíram com o ex-ministro. O Brasil que temos está certamente muito distante do Brasil que queremos. O tempo está narrando as histórias que se passaram e o que está oculto está sendo revelado. Mas sigamos em frente, porque toda crise também é sinônimo de oportunidade. Que essa seja uma oportunidade para passar o Brasil a limpo, para reconhecer os erros e reordenar as prioridades. A política, nessas horas, quase nos frustra, rouba os nossos sonhos da juventude, endurece os nossos corações. Mas não percamos a esperança, pois, como disse Mahatma Gandhi, quando eu me desespero, eu me lembro que durante toda a história, os caminhos da verdade e do amor sempre ganharam. Tem existido tiranos e assassinos, e por um tempo eles parecem invencíveis, mas no final sempre caem. Pense nisso. Oi, querido. Ok, depois da deputada Clarissa Garotinho do Rio de Janeiro, nós então encerramos com isso o tempo destinado ao